Recording in progress. Aqui, ó. Gelado. Edições escondidas, porque só os VIP. Chuta, por favor, ali. Tá, pessoal, tá do online, estão ouvindo? Vou começar a explicar o quadro ali. Fala assim no chat, daí eu começo. Tá gravando a aula também? Tá ouvindo? Tá ouvindo. Então, vamos lá, gente. Hoje eu vou dar início... José, O quê? a Bianca pediu se você vai explicar a questão para ficar gravada para ela, porque ela não pode assistir no horário da aula. Sim, eu vou falar da questão. Eu ia falar disso Tá agora, na bom. verdade. Valeu. Só para relembrar que ficou uma dúvida no grupo, para comentar já aqui na conta do mundo, aquela questão de ontem, que ficou aquela confusão um pouquinho, de qual opção que ia ser escolhida se a pessoa estava com um pouquinho da pressão elevada, não chegou ainda a ser um grau elevado de hipertensão, nada, simplesmente só um pouquinho. Aí, se a pessoa não tiver nenhuma comorbidade, nada, você inicia com o diurético, geralmente com a classe dos tiazídicos, tá? Então, ali a resposta que você perguntou no grupo antes, Bianca, ia ser a letra B, tá? Mas se o paciente tivesse comorbidade, alguma coisa já, aí já tinha que entrar com antihipertensivo já. Tá? E conforme vai aumentando a pressão, aí você vai fazendo a associação de medicamentos. Então, beleza. Ela ser a letra B, então, Bianca. José, eu acho que a dúvida dela não foi essa. Ela quis dizer por que você inicia com captopril e não com... Ai, agora esqueci o nome do outro. Mas não é captopril que inicia, começa com a letra B. A resposta é B. Não, sim, ela entendeu isso. Daí ela falou que se tiver em quadro de hipertensão, já iria iniciar com captopril. E daí ela pediu por que não poderia ser o outro, se no caso mudasse o contexto da pergunta. Tá, depois eu mando um áudio para ela privado, então eu explico para não ficar confuso isso aqui no meio da aula, beleza? Beleza. Mas é a B a certa, aí não, na verdade nem seria captopril que você ia iniciar. Você iria usar o enalapril, outra coisa assim, captopril é usado mais em emergência e tal, quando é sublingual. Mas depois eu mando um áudio explicando no grupo, para não atrasar muito aqui. Mas pode ser então? Captopril. Captopril ao invés de metapro. Não, na verdade, ali naquela questão, se não tivesse a opção do diurético, não seria bom começar com os outros, porque os outros são muito intensos, na verdade. Se tivesse um enalapril, um losartão, uma coisa assim, beleza. Mas um metoprolol já é um beta-bloqueador, já é muito mais forte, para começar com uma hipertensão muito baixa. O captopril se usa mais em emergência, não seria nem a resposta certa se fosse captopril também. Aquela questão só cabe o hidrocortiazídico mesmo, só cabe essa opção, o resto não seria bom, não. Mas igual eu mando um áudio depois, explico mais detalhado, se precisar. Beleza, então, gente, vamos falar de diurético, né? Esse início, que a galera tá mais desperta, mais ligada, para entender o quadro, depois o Edgar vai terminar as duas classes que faltou de antibiótico, de antihipertensivo. Que diurético, na verdade, anda junto com os antihipertensivos, porque a função do diurético, ele ajuda a baixar a volemia, né? Obviamente, você aumenta a diurese, aumenta a capacidade de você mijar, falando a grosso modo. Então, se você aumenta a quantidade de mijar, você vai jogar a volemia para fora, né? Lembra que ontem eu falei que uma das formas de diminuir a pressão arterial, diminuir a hipertensão, é fazer o quê? Diminuindo o gasto cardíaco, ou seja, diminuindo a pré-carga, que é lá na parte das veias. Se eu aumento a volemia, perdendo a volemia, no caso, mijando mais, eu estou diminuindo a pré-carga, logo eu vou diminuir a pressão arterial. Então, por isso que o diurético se usa para usar como antihipertensivo. Mas não são todas as classes dos diuréticos que se usam para antihipertensivo, tá? Na verdade, são só os tiazídicos. Mas como vai cair diurético, tem que entender todos os remédios em si. Então, lembrando, que se fosse resumir, uma palavra só, diurético é aumentar a capacidade de mijar. Bom, se você vê isso. Mas tem muito mais funções do que isso. Então, lembrar que são o quê? São 6 classes de medicamentos, né? Quais são? O inibidor da anidase carbônica, os osmóticos, vai indo por ordem, assim, em relação à nefrona, que tu nunca mais esquece. Lembra da nefrona, né? O que é a nefrona? É o glomérulo de Bowman junto com toda a parte tubular. Aí, todos esses medicamentos que eu vou falar, cada um vai agindo numa porção. Se você tiver uma memória fotográfica e imaginar em cada porção que vai agindo, você vai indo por sequência. Lembra que na parte mais proximal, no túbulo cultural proximal, quem vai agir, quem que é? É o inibidor da anidase carbônica, uma classe de medicamento. Uma já foi. Na asa de Henle, na delgada, quem vai agir, quem são? São os osmóticos. Então, segunda classe. Como está escrito aqui,
mas depois eu vou desenhar. Segunda classe. Depois, na parte do tubo contorneado, aqui no tubo reto, o início do contorneado distal, quem que está agindo? São os de asa, os de alça, que são o famoso furosemida. Depois do contorneado distal, iniciando já no túbulo conector, eu tenho quem? Eu tenho os tiazídicos. E no final, na parte coletora, no túbulo coletor, eu tenho os poupadores de potássio, que se subdividem em duas classes, que são os inibidor da receptor de membrana. Eu vou falar um por vez, tá? Estou fazendo essa introdução, tá? Não se apavore. E também o que inibe diretamente o receptor da aldosterona. Então, de forma geral, eu tenho 6 classes de medicamento, cada um com a sua especificidade. Tem que saber a palavra-chave de cada um, pelo menos, e aí você já vai ter um grande norte. Só para não passar em branco, ó, aqui vai ser o túbulo contorneado proximal, aqui é o túbulo reto proximal, aqui é a asa delgada de Henle, descendente no caso, aqui é a asa delgada de Henle, ascendente, aqui é o túbulo reto. Distal, por que distal? Porque eu estou longe já lá do glomérulo de Bowman, por isso que é distal. Aqui vou ter já o túbulo contorneado distal e aqui o túbulo colector, tá? Isso aqui ainda é fisiologia, entendeu? Então, começando pela primeira porção. Cada porção vai ter sua fisiologia. Lembra que eu sempre digo que é importante entender como funciona o rim, né? Como funciona essa parte de filtração nessas porções, para entender como vai funcionar o remédio. Então, na primeira porção, no túbulo contorneado proximal, eu vou ter uma enzima chamada anidrase carbônica, que a função dessa enzima anidrase carbônica é fazer o quê? Fazer com que o nosso organismo reabsorva o bicarbonato, porque você não quer jogar bicarbonato para fora. Você quer manter o bicarbonato na tua corrente sanguínea para manter um pH estável, um pH mais perto do neutro, entendeu? Se você estiver perdendo muito bicarbonato, ou seja, perdendo muito alcalose, bicarbonato é um componente básico. Então, você vai tender o teu sangue a ficar mais o quê? Mais ácido. Então, a anidrase carbônica, de forma fisiológica, a função dela é fazer com que eu reabsorva o bicarbonato que está na luz tubular para jogar dentro dos meus vasos. Lembra que é assim, ó. Esse desenho é como se eu pegasse um pedacinho daqui, ó, e ampliasse. Essa parte que está no meio aqui, ó, é a parte da luz tubular, aonde passa a urina, né, o xixi, essa parte. O que passa em volta aqui é o meio intersticial, onde se encontram os vasos sanguíneos. Então, o organismo tem que dar um jeito daquele bicarbonato que está na luz tubular ser reabsorvido e entrar na minha corrente sanguínea, no meu vaso. Mas o bicarbonato é uma substância o quê? Muito polarizada, muito densa. Ela não vai conseguir passar essa membrana de forma fácil. Por causa que lembra lá da biologia, da biofísica, quando tem uma substância que tem carga, para passar pela membrana é muito mais difícil. Ela tem que ter o quê? Um receptor, tem que ter proteínas de difusão lá, canais que aceitam. Então, o meu organismo, ele tem enzimas chamado anidrase carbônica, que vai fazer quebrar esse bicarbonato em água e gás carbônico. Por que isso? Porque o gás carbônico é um gás, então ele consegue passar muito fácil a membrana. Gás se difunde de forma passiva, de forma muito fácil. Então, quando o gás carbônico entra, obviamente eu vou encontrar água, né? Porque água eu tenho tanto fora quanto dentro. Eu tenho mais água dentro ou mais água fora de uma célula? Mais dentro. Lembra que lá na biofísica, a parte de água do nosso corpo representa 40% intracelular e 20 a 30 extracelular, 4 a 5 plasmático e o resto espalhado nos órgãos. Eu sei isso quando eu fui estudar hoje à tarde de hidratação pediátrica, tem que saber pediatria. Então, o que acontece? Eu vou encontrar água dentro da célula para poder fazer o quê? Juntar o gás carbônico de volta com a água e fazer essa reação química para poder eu jogar esse bicarbonato que estava aqui para fora. Então, perceba todo o rolê que a minha célula faz para fazer uma substância na luz tubular voltar para o vaso, porque é interessante que eu mantenha esse bicarbonato na minha corrente sanguínea, para não ficar o quê? Para não cair numa acidose metabólica. Por isso que uma pessoa diabética, por exemplo, tem perigo de cair numa acidose metabólica, por exemplo, além da glicose. Porque uma pessoa diabética já está com o rim fudido, ele não consegue filtrar essas regiões direito. Aí ele perde muito bicarbonato. Aí faz o quê? Vai dar uma acidose, geralmente. Então, o que acontece? Esse receptor é o principal nessa região aqui, que é o NHE, né? Que é um receptor para sódio, para água, e o E de exchanger, que é de contratransporte. Toda vez que você fala contratransporte, é porque uma coisa vai entrar e uma coisa tem que sair. Se eu falo cotransporte, eu estou fazendo uma coisa junta, ou os dois entram, ou os dois saem. É que perceba que, fisiologicamente, eu tenho que entrar sódio
e hidrogênio sair. Para esse hidrogênio que saiu, eu fazer toda essa reação aqui. Beleza. Quando eu uso, aí que entra o remédio agora. Quando eu uso um remédio chamado acetozolamida, tem vários remédios dos inibidores da anidase carbônica, mas eu sempre coloco aqui qual que é o principal prototipo que sim ou sim tem que saber. O acetozolamida é o principal prototipo da classe da anidase carbônica. O que ele faz? Ele vem aqui e vai inibir essas enzimas, tanto fora da célula quanto dentro da célula, tá? Talvez não seja muito específico, mas lembrar que o anidase carbônica número 4 é o que fica na parte da luz tubular. E a anidase carbônica número 2 é o que fica dentro da célula. Nunca vi ela cobrar isso, seria muito fino, mas eu coloco os números para poder já saber. Bloqueando isso aqui, ó, perceba que se eu bloqueio todo esse rolê aqui, ó, não vai mais ter essa entrada. Ou seja, não vou mais ter essa reação acontecendo, eu não vou mais ter esse hidrogênio aqui dando sopa. Se eu não tenho mais esse hidrogênio aqui, ó, ele vai diminuir. Se ele diminui, ele não vai fazer a gangorra aqui. Se ele não sai, o sódio não entra. Então, aqui está o efeito diurético de usar um inibidor da anidase carbônica. Eu bloqueei a enzima, não aconteceu a reação aqui. Se não acontece a reação, eu não vou ter hidrogênio sobrando. Se eu não tenho esse hidrogênio sobrando, eu não vou conseguir entrar no processo do contratransporte. Se eu não jogo hidrogênio para fora, eu não vou conseguir jogar sódio para dentro, obviamente. Se o sódio não vai para dentro, ele fica onde? Vai ficar aqui na luz. Se eu aumento a concentração de sódio na luz, o que eu faço? Vai jogar fora, eu vou eliminar esse sódio. E quem que sódio anda junto? Com água. Aqui está explicado o efeito diurético da acetozolamida. Mas é um efeito direto ou um efeito indireto? Isso que é em prova. É um efeito indireto. Coloquem isso para vocês notar. Pergunta e prova. O efeito diurético da acetozolamida é um efeito indireto. Esse remédio é usado para não deixar reabsorver bicarbonato. Para isso que é usado. Mas, de forma indireta, eu consigo ter um efeito diurético. Essa é a ideia. De forma lógica, o principal uso, de longe, para inibidor da anidase carbônica é se uma pessoa tiver com alcalose, o que eu faço? Se uma pessoa tiver com alcalose metabólica, quer dizer que eu estou com os níveis de bicarbonato elevado. De forma lógica, eu vou usar um remédio que iniba que meu organismo reabsorva bicarbonato. Então, obviamente, eu vou dar um remédio que bloqueie essa enzima para o bicarbonato não ser reabsorvido, para ele ficar na luz. Só que de forma indireta, eu consigo deixar o sódio na luz também. Por isso que o efeito diurético do inibidor da anidase carbônica acontece assim, tá? Por isso que esses remédios, que eu falei antes no início, todos eles, de certo modo, vai ter um efeito diurético em si. Alguns bem menos e alguns realmente relevantes. O efeito diurético aqui é cerca de 2 a 3, 5%. É pouquíssimo. Se pensar uma pessoa que é hipertensa, por exemplo, você tirar 2% do volume sanguíneo, isso não muda nada. Não vai tratar a hipertensão da pessoa dando uma acetozolamida. Não vai mudar em nada. Você usa esse tipo de medicamento se um paciente, por exemplo, tiver alcalose metabólica. Se tiver com alcalose, bicarbonato elevado. Você usa para poder impedir. E de forma lógica, qual que é o principal efeito adverso que esse remédio pode levar? A uma acidose. Que lembra, ó, se eu estou dando um remédio que vai tirar da alcalose, lembra que eu expliquei ontem, sempre o remédio que, se ele trata isso, ele pode fazer o quê? Levar ao oposto. Se a intenção é tratar uma alcalose para chegar num rango normal, se eu der muita dose, ele pode levar até o quê? Até uma acidose. Porque se eu der muita anidase carbônica, muito inibidor, inibir, meu organismo vai chegar a um ponto que não vai mais absorver o bicarbonato. Então, vai passar pela fase normal e vai levar meu paciente a uma acidose metabólica. Se cai num caso clínico lá, paciente com acidose metabólica, eu posso indicar uma acetozolamida? Obviamente que não. Porque o paciente já está com acidose. Você vai dar um remédio que vai eliminar mais bicarbonato? Não. É este pensamento que vocês têm que ter com um farmaco trazendo para a clínica. Paciente com alcalose, beleza, super indicado. Paciente com acidose, obviamente que não. Mas se eu der uma sobredose num paciente que tem alcalose, eu posso trazer ele para uma acidose. Essa é a lógica. Pegou essa linha de pensamento, você entende muita coisa em medicina. Outra coisa, que agora é uma pergunta muito clássica de prova. O principal uso terapêutico o segundo principal uso terapêutico do inibidor da anidase carbônica é para
glaucoma, essa caída de peso para glaucoma, é que lá no processo ciliar, lá no humor aquoso, existe a mesma receptor de canal, que é o NHE também. Lá também ajuda a produzir o humor aquoso. Lembra que glaucoma o que é? Aumentar a pressão intraocular, através da produção de líquido e tudo mais. Se eu uso a acetazolamida, eu também vou impedir essa produção lá a nível ocular. De forma para prova, a acetazolamida é muito utilizado para glaucoma. Anotem isso. Qual que é o antihipertensivo que eu uso para glaucoma também? Timolol. Anotem essa também. Timolol, tá? Timolol é o antihipertensivo que também eu posso usar para glaucoma. E essas coisas que pega a pessoa no pulo. Porque é o seguinte, às vezes tu tá tão fissurado em acetazolamida, tu lê glaucoma e já pensa, nossa, acetazolamida. E a doutora sabe disso. Ela coloca a letra A já, acetazolamida. Ela coloca um enunciado gigante, coloca lá glaucoma e pergunta, desses prototipos abaixo, qual antihipertensivo eu posso usar para glaucoma? E ela colocou antihipertensivo. Aí já não vai mais ser acetazolamida, porque a acetazolamida é um diurético. A resposta vai ser o quê? Letra C, timolol, pergunta número 9, na final. Sacanagem. Se um dia eu acertar uma em cheio assim, vai ser muito massa. O manitol também pode ser usado, eu saiba, mas é um diurético também. Então, anota esses três. A acetazolamida, manitol, que é um diurético também, e timolol. Mas eu já vi ela fazer essa pegadinha do timolol, que é antihipertensivo, com a acetazolamida, que é diurético, porque ela sabe que a pessoa associa sempre essa característica, tá? Mas a principal função, com certeza, é para alcalose e para glaucoma. Tu nunca vai ver um médico indicando uma acetazolamida para tratar uma hipertensão, porque o efeito diurético que esse remédio faz é muito pouco, né? É pouquíssimo. Por causa, na verdade, ele está no contornado proximal, eu estou no início ainda da parte tubular. Então, toda aquela água que ia ficar na luz, eu tenho muita região ainda de túbulo para ser reabsorvido. Por isso que ele é pouca quantidade de diurese que acontece. Tá? Primeira classe é bem tranquilo. Segunda classe, que não estava ali, mas vou desenhar aqui, se chama os osmóticos. O nome já diz, ele é usado através da osmose, do efeito osmótico. O que é o efeito osmótico? Ele trabalha com quem? Com a água. Lembra que a água ela vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Lembra lá que em biofísica vocês viram isso, que eles colocavam um quadrado, faziam o meio hipertônico, o meio hipotônico, e a água vai para lá e para cá. Quem mexe é a água, não é o solvente, não é o soluto, é o solvente. Enfim, então a água ela vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Pensa nisso, porque o soluto é o contrário. Anota essa frase. O soluto é do mais concentrado para o menos concentrado. Porque isso lá na frente vai fazer muita diferença. Tá? Mas vou mostrar pela água. Então, a água ela vai do menos para o mais. Ponto. E o que acontece? De forma fisiológica, a água ela vai descendo aqui, né? E pá, vai ter que sair lá no coletor, lá nos cálices menor, enfim, na uretra no final. E o nosso organismo tem uma coisa chamada efeito contracorrente. Lembra, a nefrona faz isso. Ela deixa esse meio intersticial aqui, ó, muito mais concentrado. Para a água que está descendo aqui, ela ser o quê? Ser reabsorvida. Lembra dos canais de aquapolina 2, enfim? Facilita essa passagem de água do meio tubular para o meio intersticial. Porque essa região intersticial é uma região muito mais concentrada. Eu tenho um monte de íon aqui, um monte de coisa que aumenta a concentração dessa região. Então, essa água que está vindo de forma fisiológica, está vindo aqui, ela tende a sair daqui para cá, do meio menos para o mais concentrado. Beleza, vida que segue. Aí você toma um remédio da classe dos osmóticos, que mexe com a água, que é o principal prototipo de longe, que é o manitol, tá? O manitol, escreve aí, manitol dos osmóticos. E o manitol tem uma característica que ele não é metabolizado. Ele vai chegar nessa região e ele vai entrar na parte tubular de forma completa, digamos assim. Ele só serve para poder você aumentar a concentração de íons dentro da luz. Aí você vai aumentar muito de remédio aqui dentro, muito de concentração, por causa do remédio manitol que não foi metabolizado, ele vem inteiro aqui. Aí essa concentração fica maior que o intersticial. Aí a água faz o quê? A água vai pro túbulo.
É esse o mecanismo do efeito diurético do manitol. Perceba que também é um efeito que não está sobre o sódio. É um efeito à parte, ele tem um mecanismo dele. Vai ter uma parte que eu vou explicar assim, ó. Que tem, como são 6 classes, tem classes que é indiretamente e classe direta. O manitol também é uma diurese de forma indireta, por causa que eu não estou agindo sobre o sódio, eu estou agindo sobre a concentração intraluminar, dentro da luz, do tubo, tá? Então, o manitol eu acho dessa forma bem simples, não tem segredo. E por que ele é mais usado? Essa cai muito em prova também. Para pressão, quando aumenta a pressão intracraniana. Se você ler o enunciado, que a pessoa lá caiu de moto, aumentou a pressão intracraniana, lembra, né, que nosso crânio é uma caixa, né? Então, quando acontece aquele processo inflamatório, não tem para onde ir aquela tumefação, aquela substância que vai chegando naquele local, aquela vasodilatação, aquele angedema que vai acontecendo, não tem para onde ir. Ele vai aumentar a pressão intracranial. Então, a gente tem que usar o quê? Um medicamento que abaixe essa pressão intracranial. E o medicamento de eleição para isso é quem? É o manitol. Só que tem uma pegadinha nisso. Se o paciente tiver com algum tipo de hemorragia ativa, eu posso usar manitol? Não, tá? Tem alguma dúvida? Pode perguntar. Eu vi que ficou um ar de dúvida. Manitol. A gente consegue ver pela cara da pessoa, quando ela faz uma caixa assim do nada, que a gente percebe, ali ficou a dúvida. Então, já é muito clássico, quando você começa a fazer muita questão, você vai perceber, né, que os enunciados sempre se repetem. Tu bate um olho glaucoma, já pensa, da sua vida. Eu já olho uma questão de batida de carro, já penso, vai vir questão de pressão intracranial, e vai indo assim. Então, por que eu digo isso? Por causa que quando a pessoa cai de moto, lá vai ter um ferimento, um hematoma, às vezes pelo próprio impacto, isso vai gerar um hematoma, vai gerar pressão intracranial. Beleza, isso é bom usar manitol. Mas se ele tiver com uma micro fissura, ali, um micro vazamento, uma micro hemorragia acontecendo, não pode usar manitol. Por quê? Se ele está perdendo sangue, obviamente que ele vai entrar num estado de hipovolemia. Você vai dar um remédio que, de certa forma, ele vai aumentar o quê? A diurese. Então, você vai tirar mais volume dele ainda. Então, você vai levar o paciente a o quê? A um choque hipovolêmico. Então, contraindicado, com certeza, um manitol se o paciente tiver com uma hemorragia ativa. Se for um edema simplesmente pelo processo inflamatório, isso é bom. Por isso que você nunca vai dar um manitol antes de fazer o quê no paciente? Isso. Uma tomografia. Tem que fazer uma tomografia antes de qualquer coisa. Tanto é que o protocolo é nos primeiros 10 minutos levar o paciente para tomo. Isso é o mundo perfeito, né? Mas lá no teste, cara, demora 10 horas. Aí, esse é o manitol. Também, como ele ajuda a diminuir a pressão intracranial, também, alguns casos, pode ser usado para pressão intraocular, para glaucoma. Mas eu falo isso porque pode cair na prova, mas é muito difícil que ela use manitol usando como exemplo de glaucoma, só se ela quiser sacanear muito. Para glaucoma, geralmente, até hoje, eu só vi como acetazolamida, ou fazer uma pegadinha com timolol. Mas tem que saber que o manitol também, em certos casos, é usado também para glaucoma. Ficar ligado nisso. Que vai que nessa vez ela quer mudar, né? Mudar o medicamento e tal. Também faz, essa eu não sabia. Qual é o nome do remédio? Carbigolina, né? A Carbacol. Ó, mais um remédio. Bastante remédio para glaucoma. Prozazina, eu acho. Não, piperazina. Hoje a gente vê, então. Mas, então, o manitol faz esse mecanismo. Beleza. Aí, a próxima classe, a gente está indo por partes. Ó. Foi para o proximal, chegamos na parte dos DAs, aqui nessa região aqui. E agora a gente está no túbulo reto distal, aqui junto com pilocarpina. Então, anotem, ó, manitol, timolol, acetazolamida e pilocarpina e carbacol. 5 remédios para glaucoma. Aí podia usar a questão até assim, né? Todas são corretas. Quais os prototipos eu posso usar para glaucoma? Carbicol, timolol, manitol, acetazolamida e qual último foi? Carbacol, né? Só que tem que
Mas eu acho que é demais, ela não vai aprofundar assim. Não, ela pode ferrar, ela pode pegar um assuntinho desse aqui e perguntar qual que é o nome do receptor, assim. Acho que não vai aprofundar assim. Aí você tem que, na verdade, estabilizar o paciente nesse caso, né? Pôr no hemograma, pôr um soro, pôr sangue, estabilizar o paciente. Tá. Aí, chegamos de alça. O de alça, o que acontece? De forma fisiológica, beleza, tá vindo aqui, pode perceber que esse receptor aqui, ó, tudo que vai entrar aqui vai ser do outro lado, porque o organismo tende sempre ao equilíbrio. É quando o organismo entra em desequilíbrio que você tem que entrar com um remédio, essa é a lógica, né? Ó, o sódio que entra aqui, ele vai sair na bomba sódio de potássio, o potássio que entra também vai sair na bomba sódio de potássio, e o cloro que entra sai no canal de cloro. Tanto é que esse receptor aqui, ó, o NKCC, é considerado um receptor isoelétrico, porque ele é neutro, ó. 2 cargas positivas e 2 negativas, neutro. O que acontece? E o potássio sai. Isso é o normal. Mas quando eu uso o furosemida, que é o principal prototipo dos remédios de alça, é o mais usado, se eu não me engano, o nome no Brasil é Lasix, o nome comercial, se eu não me engano. O que ele faz? Ele vai chegar aqui e bloquear essa região aqui. E qual que é a lógica? Se eu bloqueio isso aqui, de forma lógica, já está explicado como funciona o efeito diurético dessa região. E se eu bloqueio, não vai mais entrar, obviamente, isso vai ficar o quê? Vai ficar na luz. Então, eu já explico como que eu vou ter o efeito diurético, por causa que o sódio está aqui. Então, perceba que o de alça já é um dos medicamentos que tem o efeito diurético diretamente no sódio. Eu estou agindo diretamente no sódio, ó, bloqueando que ele entre. Muito diferente daqui, ó. Eu não estou bloqueando que ele entre aqui, ó. Eu estou bloqueando que não tenha mais hidrogênio para sair. Por isso que é indiretamente o efeito diurético. E aqui é diretamente. Bloqueando isso aqui, ó, eu já tenho o quê? Um efeito diurético. E perceba que de forma fisiológica, antes de eu bloquear isso aqui, entrava e saía potássio. Entrava, saía potássio. Só que como tudo isso aqui entrou e saiu para lá, e se é um potássio está vindo para cá, eu estou deixando o quê? Eu estou fazendo uma carga positiva na luz. Segundo o livro, é uma carga cerca de 10 milivolts. Também seria muito sacanagem colocar uma questão lá, qual que é o milivolts da parte de asa? 9, 7, 8, 10. Ela tem que estar com muita raiva da turma. É uma prova final, dificilmente vai aprofundar desse jeito. Ainda mais são 12 questões, não falando só. Aí, o que acontece? Vai jogando carga positiva para a luz. Então, positivo com positivo faz o quê? Se repele. Então, esses eletrolitos, esses íons que estão na luz, eles são forçados a ir para onde? Se não pode ficar na luz, eles têm que ir para onde? Entrar. Então, eles voltam para a corrente sanguínea. Então, seria a forma fisiológica de eu reabsorver os eletrolitos. Por isso que furosemida, quando eu uso, eu bloqueio isso aqui, eu não entrando mais potássio, obviamente não sai mais potássio. Então, eu não vou mais ter essa carga positiva aqui. Então, eu vou fazer o quê? Tudo vai embora, tudo vai junto. Por isso que os de alça são os que, geralmente, são os que mais têm efeito adverso. Quando tu pensa em hiponatremia, hipocalcemia, hipomagnesemia, geralmente furosemida são os mais intensos, por causa que eles realmente são os que perdem todos esses eletrolitos. Porém, tu pensa, por que usa então essa bosta, já que tem tanta coisa ruim, né? Mas ele é bom quando você tem um efeito, tipo, uma pessoa que está com uma insuficiência cardíaca congestiva, uma pessoa que está com edema agudo de pulmão, coisa aguda, que precisa de um tratamento de urgência, furosemida é muito bom para você baixar essa volemia. Por causa que o efeito diurético, ele é o que mais tem efeito diurético, tá? De todos esses que existem aqui, ele é o que mais tem. Tanto é que ele é considerado diurético de teto alto, que ela pode cobrar esse termo. Qual desses prototipos é considerado um diurético de teto alto? Teto alto é a mesma coisa que dizer classe de alça, beleza? Aí pode ser furosemida, butemazida, se não me engano, ácido electrônico, e vai ter os nomes bonitinhos por aqui no slide. Então, aí tu pensa, mas não é só por causa disso que tem o efeito diurético. Tem outra coisa também. Perceba que todos esses eletrolitos aqui, ó, vão ficar aonde? Vão ficar na luz. Então, eu vou aumentar muito eletrolito, muito íon na luz. É a mesma ideia. Aquele efeito contra a corrente vai para onde? Vai ser o contrário. É caso que eu vou deixar o meio da luz mais concentrado e aqui menos concentrado. Então, a água
vai em direção aonde tem mais concentração, em direção à luz. Por isso que o efeito do furosemida é muito intenso em relação ao efeito diurético. E com certeza, o mais clássico de tudo, quando pensar em questão, é edema agudo de pulmão. Falou edema agudo de pulmão, provavelmente a resposta é furosemida, que ele é usado em urgências, em crise. Aí, por que não se usa um tratamento de antihipertensão, hipertensão? Porque tratamento, você pensa na palavra tratamento, tu pensa num uso contínuo, todo dia. E você ficar usando todo dia um furosemida, tu vai ajudar na hipertensão, mas vai ferrar com todo o resto da pessoa. A pessoa vai ter, na verdade, vai até a morte. Vai ter um distúrbio eletrolítico, a pessoa vai ficar com perda de consciência, confusa, pode ter convulsão, vômito, náusea, milhões de sintomas, porque a falta desses eletrolitos causam vários distúrbios, né? Cálcio, imagina a pessoa tendo um distúrbio sem cálcio, ela para de ter sinapse, a parte pré-sináptica lá, para enviar um neurotransmissor, não tem mais cálcio. Sem cálcio não tem o meseta lá no coração, não tem contração muscular, entendeu? Sem sódio também, sem sódio não tem o quê? Eu não tenho despolarização, então vai despolarizar também. Tanto é que uma anestesia, o princípio básico da anestesia são bloquear os canais de sódio, sabia? Então, é muito tranquilo o furosemida. Palavras-chave, de alça, o protótipo principal é furosemida, palavra-chave vai ser o quê? Edema agudo de pulmão, usado em crises. Edema agudo de pulmão. Assim, edema agudo de pulmão, Matheus. Principal coisa, se ou se, é para isso, tá? Por causa que os remédios de alça, furosemida, ele tem uma grande capacidade de aumentar a capacitância. O que é aumentar a capacitância de alguma coisa? Digamos assim, eu tenho um balão que cabe em 4 litros de oxigênio. Cabe em 4 litros. Se eu retirar 2 litros de oxigênio, eu aumentei a capacitância desse balão, porque eu aumentei a capacidade de colocar mais 2 litros de novo. Se aquele balão que cabia em 4 litros, eu tirei 3 litros, eu aumentei a capacitância desse balão ser colocado mais 3 litros. Ou seja, eu diminuí a pré-carga desse balão. É isso que os remédios de alça geralmente ajudam a fazer. Por isso que eles são bons também em crise hipertensiva, porque eles diminuem essa pré-carga na parte venosa, aumentando a capacitância. Ou seja, redistribui mais o sangue e diminui esse esforço cardíaco. Lembra da fórmula? Pressão arterial igual gasto cardíaco vezes resistência periférica. E o gasto cardíaco subdividir em quê? Em volume sistólico ejetado junto com a frequência cardíaca. Se eu diminuo o volume da pré-carga, obviamente, na fórmula, eu diminuo a pressão arterial. Por isso que os de alça são muito bons para crise, nunca tratamento. Se falar tratamento de hipertensão, não vai ser a resposta certa. A próxima classe, aí sim, se fosse associar essa aula com hipertensão, eu teria que dar aula só de tiazídico, praticamente, porque eles que são realmente, quando você quer fazer um sinergismo, você quer começar com um diurético para poder ver como tá a resposta desse paciente, se for uma hipertensão bem baixinha, enfim. Os que dá para ser usados são os tiazídicos. Por quê? Primeiro, porque eles não têm tanto efeito colateral quanto o furosemida em perder vários eletrolitos. E segundo, que ele tem uns efeitos benéficos em reabsorver cálcio. Você vai entender como funciona. E de forma fisiológica, o que acontece? De forma fisiológica, o cálcio vai entrar aqui, vai sair aqui nesse contratransporte aqui, nesse receptor NCX1. Esses nomes aqui, pelo amor de Deus, nunca na vida. O que pode cair de nome nesse receptor ou vai ser o NCC ou o NKCC. Mas esses aqui, NX1, NHE, esse pode cair também. Mas, enfim, esse é o fluxo normal. O cálcio entra, aí o cálcio, quando entra, ele consegue fazer o sódio entrar, porque para o sódio sair do vaso e entrar na célula, ele tem que ter um cálcio fazendo esse transporte. Tranquilo. Então, o cálcio entra e beleza. Se eu venho com o principal prototipo do tiazídico, que é o hidroclorotiazídico, ele vem e bloqueia esse canal. Logo, o sódio não vai o quê? O sódio não vai entrar. Então, aqui já está explicado o efeito diurético também desse remédio. Perceba que o efeito diurético do tiazídico é também de forma o quê? Direta, porque eu estou bloqueando diretamente para o sódio não entrar. Então, é mais um, de alça e o tiazídico de forma direta. Beleza. Então, aqui já explica o efeito diurético.
Mas perceba que eu não vou ter muita carga de eletrolitos aqui na luz para fazer um efeito contra a corrente. Eu não vou ter isso. Por isso que ele tem um efeito diurético menor que o furosemida. Por essa questão que o furosemida, eu tenho um efeito contra a corrente. E o tiazídico, eu não vou ter esse efeito. Não, está perguntando aqui que edema pulmonar é crise, por causa do edema pulmonar é furosemida. E se não, está em crise. O que você usa? Não, se está com edema, aí depende da quantidade de edema, né? Se tiver com um pouquinho, tu pode dar o furosemida também, na verdade, mas aí tu pode tentar fazer outros meios, tipo assim, colocar uma sonda vesical, colocar o paciente, fazer um dreno, né? Fazer uma toracocentese, tem vários mecanismos, na verdade. Aí envolve muitas... envolve sonda vesical, toracocentese, punção, dreno, tem 5, 6 mecanismos. Mas é cirurgia isso. Mas associa com um edema agudo, quando a coisa é muito grave. Mas geralmente, quando está um pouquinho, o próprio organismo reabsorve. Tanto é que para você fazer um dreno, tenta no mínimo 200 ml, quando se faz a eco, para ver a quantidade de nível que está essa quantidade de derrame. E daí o que acontece com o derrame? Ele vai enchendo aqui no cóccix diafragmático e vai empurrando o pulmão, fazendo o quê? Uma atelectase, o pulmão não consegue expandir. Acontecendo o quê? A insuficiência respiratória. Daí esse vai pressionando tanto que vai mudar o eixo da parte traqueal e o coração. A pessoa não consegue mais expandir e faz um tamponamento cardíaco, porque isso que pressiona, aí o paciente morre. Então, por isso que você tem que fazer o quê? Um dreno. Ou, se for de urgência, faz uma punção no segundo espaço intercostal, ou um dreno no quinto espaço intercostal. Ou uma toracocentese na parte de baixo da escápula. Mas isso aí já vai longe de medicamento. O tiazídico, então, se eu venho aqui e bloqueio o NCC, beleza, o sódio vai para a luz, vai para a luz, né, embora, e vai ter efeito diurético. E o que acontece? Perceba que se o sódio não está mais entrando aqui, obviamente que vai fazer o quê? Vai diminuir o nível de sódio dentro da célula. E o que acontece com o soluto? Lembra que eu falei que a água, que é solvente, ela vai do meio do menos para o mais concentrado, por mais. A gente confunde espanhol mas é mas aqui, né? Tudo igual. E o soluto, que é a eletrolito, a substância, ela vai do mais para o menos. Então, se o sódio não está mais entrando aqui dentro da luz, da célula, perdão, vai ficar menos concentrado intracelular. Então, aquele sódio que está lá fora, ele vai querer entrar com mais rapidez, porque ele quer do mais para o menos. Só que para ele entrar do mais para o menos, o que ele precisa? Precisa de um cálcio para fazer esse contra-transporte. E da onde que eu consigo esse cálcio? Da luz tubular. Por isso que o tiazídico é um remédio muito bom para eu fazer o quê? Para eu fazer a reabsorção de cálcio. Por isso que quando a pessoa... Aí vem caso clínico. Paciente com hipertensão e apresenta caso de osteoporose. Qual que é o melhor medicamento? Com certeza é um tiazídico. Porque ao mesmo tempo você trata uma hipertensão e também trata uma osteoporose. Se eu não falasse de hipertensão, eu colocasse paciente toma um diurético que pode ser ajudado na sua osteoporose. Tiazídico também, porque eu sei que se eu reabsorver mais cálcio, esse cálcio vai ser o quê? Vai ser armazenado através dos osteoblastos lá, a nível ósseo, para poder melhorar. Ou toma calcitran B12 também. Depende, ó. Aqui tem uns que não são. Tem tipo aqui. Ó, aqui é cotransporta, o sódio e o cloro entram junto, ó. Tem um oposto do outro. Aí, então por isso que o tiazídico é muito bom para reabsorver cálcio, beleza? Outra coisa interessante, o uso do tiazídico, ele ajuda a evitar o quê? A evitar cálculos renais, nefrolitíase. Por quê? Vocês vão ver que a principal substância que forma cálculos é o oxalato de cálcio, tá? Da vesícula biliar, principalmente. Então, pensa, tá aqui no finalzinho já isso aqui, né? Tá aqui essa região já. Se esse cálcio ficar muito concentrado na luz, ele vai aonde? Vai ficar concentrado, vai cair, vai chegar lá, que depois daqui vem aonde? Vem a papila menor, que vai fazer o quê? Vai ser o ureter, vai desembocar na parte posterior da bexiga e vai virar uretra, né? Esse é o caminho depois aqui do coletor. Quando eu chegar lá na parte dos ureter, lembra que os ureter tinham os estreitamentos. Nessas regiões que fazem estreitamentos, esse cálcio que estava na luz, eles podem fazer o quê?
precipitar na parte do endotélio, ali na parte da mucosa. Quando ele precipita, vai formar o quê? Cálculo. Por isso que se eu deixar muito cálcio na luz, eu facilito a chance de ter cálculo. Então, se eu reabsorvo esse cálcio para voltar para a minha corrente sanguínea, obviamente que é um remédio que está ajudando a evitar o quê? Um cálculo renal. Bem tranquilo. Beleza? Então, só para repassar, tem que saber sempre, para diurético, ainda mais para final, assim, a classe, o mecanismo de ação, o principal prototipo e a palavra-chave da doença em relação ao enunciado, por exemplo. Tipo aqui, inibidor de anidase carbônica, principal uso, alcalose metabólica, glaucoma. Principal prototipo, acetazolamida. Ponto. Manitol, o mecanismo é osmótico, por questão de gradiente de concentração. Principal prototipo é o manitol. Principal uso é diminuir a pressão intracraniana, para edema cerebral. Uso de alça, principal prototipo, furosemida. O mecanismo é bloqueando o receptor NKCC, ou seja, então o sódio vai embora, principal uso para edema agudo do pulmão. Principal uso que eu digo em relação à prova, que ela mais cobra, tá? Aqui de Sobre da Vida tem muitos principais usos, na verdade. Tiazídico, bloqueia, o principal prototipo é o hidrocortiazídico, bloqueia o receptor aqui, NCC, e a principal uso realmente vai ser para associar com uma hipertensão no tratamento, e também para a pessoa que tem osteoporose, ajudar a evitar uma nefrolitise e por aí vai, tá? Tanto é que ele é considerado um teto baixo, quando falo. Ele é o teto baixo e os de asa são teto alto. Tem uma parte no slide que ela fala teto moderado, porque na verdade ele está no meio do alto, do máximo e do mínimo, né? Óbvio. Porque os de alça são os que mais têm efeito diurético. O inibidor da anidase carbônica, o manitol e os poupador de potássio são os menores. E esse aqui está no meio. Por isso que ele é bom usado na hipertensão. Porque você vai usar como tratamento, todo dia. Então, se todo dia você usar esse remédio como um tratamento, você vai ajudar o teu paciente a não ter osteoporose, vai ajudar a não ter nefrolitise, você vai diminuir a volemia desse paciente, por causa que o efeito dele não é tão alto, mas também não é tão ruim. Então, ele mantém esse sinergismo no tratamento. Todos, na verdade, esses diuréticos podem causar esses efeitos por causa que o diurético em si, eu até fui ler hoje à tarde num guia de diurético. Por causa que, assim, quando se mexe com diurético, você pode mexer todo esse equilíbrio eletrolítico, pode mexer todo esse equilíbrio de concentração de potássio e tal. Aqui eu estou explicando de forma cada um e tal. Calma aí, mas quando você usa, você pode mexer com esse equilíbrio. Então, qualquer diurético, se você usar de forma errada, pode dar para alcalose, pode dar uma acidose. Mas quando a gente pensa realmente o que mais pode causar isso, com certeza é a classe de alça, porque ele está realmente relacionado com o potássio aqui, e sem falar o anidase carbônica, né? Porque ele está relacionado com o bicarbonato em si. Vamos lá. Serve tiazídico? Tiazídico é usado para associação de hipertensão, né? Fazer sinergismo, e também para poder ajudar o paciente que tem osteoporose, para evitar nefrolitise, e por aí vai. Então, e a última classe, que se subdivide em duas, por isso que eu falei que eram 6, né? 1, 2, 3, 4, e aqui se divide em duas, 6. Tem os poupadores de potássio, que no espanhol é aborradores de potássio, né? E o nome já diz, né? O que tu acha que ele faz? Ele vai poupar potássio. De que forma? De duas formas. Calma aí. Hipotassemia é os de alça, que causa mais efeito adverso. O que mais perde é os de alça, que mais perde efeito. Tanto é que quando você dá um paciente, ele está lá com edema, você vai ter que fazer 2 dosagens, diluir e tal, pôr no soro e tal, um furosemida. Geralmente, o que o doutor faz? Ele já pede o quê? Um perfil renal, um perfil de eletrolito, porque ele sabe que dando esse remédio, ele vai ajudar na questão hipertensiva, mas ele vai descompensar outras coisas. Aí você já vai entrar com soro glicosado, pode ser um ringue lactato, para ver os níveis do MEC, lá de sódio, potássio. Então, por exemplo, eu nunca para o paciente também. Não é bom. Tem até esses remédios vão agir a nível renal, e geralmente o paciente diabético já está com rim ferrado. O paciente com rim ferrado, na verdade, é fora tratar por causa que
quase todos os remédios, 90% das medicações que tem é por via excretada via renal. Então, é mais relativo. Mas é aquela questão do custo-benefício. Se ele chegar com um edema muito ferrado ali, tu vai pensar no rim dele ou salvar que ele não vai poder respirar? Salva ele, faz o equilíbrio eletrolítico, coloca no soro, faz um exame, vê como está o equilíbrio, vai indo assim. Você pede exame e tal, tem que fazer como fala terapêutica, né? O manejo do paciente dele. Então, é legal você ter essa visão já. Isso vai preparando você já para a ideia de clínica, porque, na verdade, a medicina é clínica, é saber a doença e tratar. Doença e tratar, é isso. Por exemplo, pensando numa questão dela, Uhum. por exemplo, um paciente diabético com hipertensão secundária. O médico Sim, porque a diabetes levou a hipertensão secundária. da hipertensão, o médico Aí, na verdade, eu ia entrar com IECA ou ARA2. Por causa que a gente sabe que IECA ARA2 já ajuda a proteger teu rim. Depende como está o rim desse paciente também. Aí tem que ver como o perfil renal, ver qual, porque o rim, na verdade, tem 5 níveis, que ele tem a questão da filtração, entre 90, 60, 45, 30 e 15. Aí você vê no qual grau que está. Se ele está no grau 4, 3 ali, tu consegue fazer um manejo. Se ele já está quase em insuficiência renal, você não vai dar um diurético daí. Mas, é um quê? Chama o padre. É por isso que cada paciente é um paciente. Por isso que tem que estudar bastante a teoria. Por isso que eu falo para a galera, a prática é legal, mas se não tem esse conhecimento teórico, chega lá e, entendeu? Não adianta você falar furosemida, mas tem muita coisa em volta. Tipo, um paciente com um problema renal não pode fazer uma tomografia contrastada, por exemplo. Ele perguntou. Ele perguntou se chegar um paciente diabético com hipertensão, se eu ia dar um diurético. Era melhor daí dar um IECA ou ARA2, por causa que ontem a gente explicou ainda que IECA e ARA2, eles além de ajudar na hipertensão, né, que é o caso clínico, ele ia ajudar a proteger o rim, né, por causa da filtração e tudo mais. E também, você lembra que o ARA2, ele ajuda na questão das placas de ateroma, porque ele evita o processo inflamatório e tudo mais. Então, quando você pega a farmácia e traz para a clínica, é muito massa mesmo. Aí faz sentido. Mas quando tu pega esse receptor aqui, pelo amor de Deus. Então... E é ARA2, geralmente, se é diabético. Enalapril, losartan. Não, dá para dar, mas igual eu explico pro Neto, ele tem que ver como está o rim desse paciente. Se ele está com o rim, por mais que pense que a pessoa está, tipo assim, que diabetes é uma doença muito crônica. Ele descobriu o diabetes hoje, no outro dia ele está com o rim já estragado. Se o paciente descobriu o diabetes lá em 2010 e vai começar o tratamento em 2011, provavelmente o rim dele ainda está razoavelmente bom. Dá para começar com tiazídico. Mas tem que ver qual é a resposta desse paciente. Se ele vai ter uma resposta que vai melhorar ou vai piorar mais. Aí você vai ter que ter um acompanhamento do paciente, entendeu? Não dá para colocar uma dúvida dessa só numa frase de clínica, entendeu? Tem muito mais contexto. Mas, de forma geral, se o paciente tiver com um rim bom ainda, a ideia, esquece a diabetes, a ideia é o rim. Se o rim é bom, beleza, dá para associar um tiazídico. Ou começar com ele, no caso, entende? Mas o diabetes em si, os principais antihipertensivos, sim ou sim, é a ARA2. Em relação à hipertensiva, isso sim. E for para diurético, com certeza são os tiazídicos. Dar um furosemida para um cara que é diabético é bem complicado. Ele já está com níveis eletrolíticos todo alterado e tudo mais. Por causa, enfim, eu explico outra coisa, mas não é o caso. Poupador de potássio, que é a última classe, fica geralmente na parte do tubo coletor. É legal quando surgem dúvidas assim, a gente pode ajudar, porque a galera está raciocinando. De duas formas que ele vai poupar potássio. Ou diretamente no receptor que está na membrana, ou através do receptor da aldosterona. Ele age de duas formas. Ou diretamente na receptor chamado ENaC, esse é outro, tem que saber, ENaC, ou no receptor da aldosterona. Isso aqui é muito lógico. O que a aldosterona faz de forma fisiológica? A aldosterona faz o quê? Reabsorve sódio e excreta potássio, de forma fisiológica. Lembra lá que eu expliquei na primeira aula do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que fazia todo aquele rolê para secretar a aldosterona para poder ajudar a aumentar a pressão arterial e vida que seguia. Então, só tem um remédio que o principal prototipo dessa classe que inibe o receptor de aldosterona é o espironolactona. O principal prototipo é esse. Ele faz o quê? Ele vai antagonizar. Eu falo a palavra antagonizar porque eu já vi uma questão dela
colocando como agonista, tá? E a gente lembra que agonista, se fosse agonista, ele ia vir aqui o quê? Ele ia estimular essa recepção. Ele ia ser o cupido entre a aldosterona e o receptor. Você fala assim, vai, se beijem aqui. Não, ele não faz isso. Ele é o talarico, ele é antagonista. Ele chega aqui e impede a ligação. E, obviamente, se ele impede essa ligação, ele impede a função de quem? Da aldosterona. Então, eu não vou mais reabsorver sódio, e eu vou deixar de reabsorver sódio e vou deixar de excretar potássio. Obviamente, então, se eu deixo de reabsorver esse sódio, já está explicado o efeito diurético aqui desse remédio. O sódio vai sair, tá? Mas é pouco, não é usado mais como é realmente esse efeito. E eu vou deixar, se o sódio não entra, o potássio faz o quê? Ele não sai. Porque de forma fisiológica, ele trabalha de duas formas aqui, de forma elétrica e de forma química, digamos assim. Porque de forma fisiológica, quando esse sódio entra, ele vai deixar mais positivo lá dentro. E o potássio é positivo. Então, o potássio quer o quê? Quer sair. Então, ele vai de forma igual. Entra 10 sódio, mais 10 potássio. Fica nesse fluxo perfeito. Então, se eu bloquear a ação da aldosterona, o sódio não vai mais entrar. Logo, o potássio não vai mais sair. Por isso que ele é o quê? Um poupador de potássio, não é um gastador de potássio. Ele poupa potássio. O outro tipo de mecanismo é diretamente nesse receptor chamado ENaC, que eu já vi ela falando bastante, há meu tempo ela falou também de ENaC, que é o amilorida, que é o principal prototipo deles. E aqui é simples, se eu bloquear aqui, eu bloqueio também a reabsorção de sódio. Então, a função é poupar potássio. Geralmente, os poupadores de potássio são associados com furosemida, geralmente. O paciente dá um furosemida e já associa um spironolactona, porque o paciente já sabe, o doutor já sabe que esse paciente vai perder muito potássio, então eu já vou dar um poupador para não perder tanto. Tanto é que o spironolactona, por exemplo, ele é de escolha quando tem um paciente com cirrose. Quando ele tem ascites, lembra que o que é ascite? Aquela barriga lá, aquela pança cheia, edematizado, porque a cirrose, o que ele faz? O que a cirrose faz? Vai prejudicar o fígado. Então, que o fígado produz muita proteína, albumina, coisas assim. E aquela quantidade de albumina que é produzida mantém aquele equilíbrio osmótico, colodosmótico entre o líquido dentro do vaso com o líquido extravascular. Quando eu perco esse controle, o líquido que é para estar dentro do vaso, ele vai para onde? Para onde está mais concentrado, que é fora do vaso. Por isso acontece esse edema. E ele sai, por questão da diferença da osmolaridade que acontece, porque o meu fígado está estragado, ele não consegue produzir tanta albumina para manter essa pressão osmótica dentro do vaso. E faz aquela barriga, aquela pança, assim, tá? Então, na verdade, e além de perder esse líquido, vai tudo junto, né? Esse líquido vai estar carregado de eletrolitos. Então, se você dá um furosemida, por exemplo, um paciente com ascites, todo aquele líquido que está ali vai ser perdido, vai perder potássio junto. Por isso que spironolactona é mais indicado para um paciente com ascites, porque você quer tirar o quê? Aquele excesso de líquido na barriga, mas você não quer tirar o potássio que ele tem. Porque um paciente com hipotassemia, isso é o quê? É ruim, né? Por causa que ele não vai ter uma boa... toda essa questão de contratibilidade, repolarização, despolarização, tudo isso vai alterar. Então, para nível de prova, spironolactona é muito usado para cirrose. O paciente tem ascites, tá? Ascite por cirrose. Muito usado mesmo. Isso aí até no dia a dia no IPS usam bastante. Também é usado quando o paciente, por exemplo, vai dar algum remédio, como eu falei, para você poupar. E qual que é a contraindicação? Qual que é o antihipertensivo que eu não posso dar com o poupador de potássio? IECA. A ARO2 também não é muito interessante, mas IECA... Olha lá, Edgar, acho que é dono. Então. IECA e ARO2, principalmente IECA, não pode dar, por causa que eles vão inibir aquela ação da aldosterona. Você inibindo a ação da aldosterona, você vai ter já mais potássio por natureza, usando esse antihipertensivo. Então, você não pode dar um remédio que vai fazer o quê? Aumentar ainda mais, tá? Pode levar a uma acidose, por causa que vai aumentar os níveis de potássio e uma acidose. Não, todos podem levar, na verdade, a isso, mas ele também causa. Não, todos podem causar tudo, na verdade. Mas esse que mais causaria a alcalose, não, é se perder muito bicarbonato, a acidose, que esse pode levar a acidose também.
se eu perder muito bicarbonato, eu posso levar uma acidose. Esse também pode levar uma acidose, porque eu posso perder muito potássio junto. Que a alcalose e a acidose não está relacionado só com o bicarbonato em si, está relacionado com a quantidade do pH, na verdade, né? Quanto mais íons eu for tendo, vai abaixando o pH. Quanto menos íons eu vou tendo, vai aumentando o pH. A outra coisa também, usando o quadro, quais dessa classe aqui que mais causa ototoxicidade, que é outra pergunta de prova. Ototoxicidade. Qual desses remédios? É o furosemida. Questão de prova, tá? Furosemida causa bastante ototoxicidade, que é toxicidade no ouvido, digamos assim. Por causa que ele tira o equilíbrio do sódio lá na endolinfa, lá na rampa média do ouvido interno. Ele muda isso aí e faz as células estriadas lá ficarem danificadas. A pessoa vai ficar com hipoacúsia, vai ficar ouvindo menos. Qual que é o antibiótico associado à furosemida que eu não posso dar? Esse, todo mundo junto, não precisa afobar. Vai, Neto. É o... Um por velho, vai, Kevin. É o aminoglucósidos. Lembra, não posso associar a furosemida com aminoglucósidos, por causa que possa aumentar muito a ototoxicidade, tá? Ototoxicidade. Aminoglucósido, tá, amicacina, ligitamicina. Aminoglucósido é a classe do antibiótico, né? Daí os prototipos é amicacina, ligitamicina. Vamos para... Expliquei toda a fisiologia, as partes importantes no quadro, que eu acho mais interessante, né? Agora vamos para o slide, provavelmente está tudo ali quase. Essa está... Ah, tá. Caralho. Já faz. Caralho. Realmente estou arrumando slide aqui, que eu... Uma negação. Ah, mano. Tá de brincadeira. Pronto. Tá, slide tá ali. Vamos explicar aqui agora. Às vezes a gente passa alguma coisa batida, né? Não lembra tudo na hora do quadro. Vamos lá, então. Obviamente, então, o diurético, ele vai alterar de forma de volume de composição, isso nem se fala volume. Se eu perco sódio, eu altero a composição do volume, eu perco mais líquido, porque a água vai junto com o sódio. A composição, porque, eu já expliquei milhões de vezes, os eletrolitos vão embora junto, então isso vai mudando, é o quê? A composição é eletrolítica, né? Bem tranquilo. O slide dela, como eu falei, eu nunca tinha nenhum, porque a gente nunca sabe qual que é aquele que ela pode colocar, por mais que ela repete a mesma informação em 5 slides diferentes, eu procuro pôr em vermelho, pelo menos a principal frase que vocês têm que ter em mente. Hoje te mandaram um monte, e foi tu, né, Otávio? Um monte de questões no grupo lá, muito bom esse tipo de coisa. Por causa que se pegar todos os slides, ler bem lidinho, principalmente as partes vermelhas, anotar as dicas, isso cair em prova, e ler todas as questões, a probabilidade de não passar, ainda assim é muito grande, sacanagem. A probabilidade de não passar é pequena, tá? Então, esse é o mecanismo, esse é o caminho. Os slides, todas as questões, e não é decorar a questão, porque ela não vai copiar nenhuma questão igual, provavelmente. O macete, quando a gente estuda por questões, é você ler a questão, quando você entende por que está errado e sabe as alternativas, por que ela errou, aí você realmente entendeu aquele assunto, entendeu? Eu já tive amigo meu que decorou as questões todas e a pessoa muda só uma palavra. Ele vai cego naquela que decorou a questão, aí erra também. Então, obviamente, o diurético favorece a diurese, né, pelo amor de Deus, está claro, e vai agir de várias formas. Como eu falei, age em diferentes sítios. Isso vai o quê? Multiplicar a eficácia. A eficácia da diurese, como eu falei. No tubo contornado proximal, é uma quantidade mínima. São os que menos perdem. Já no diasa, perde pouco também. No reto, distal, são os que mais perdem, porque é os diasa, os de alça. E o contornado distal perde pouco também. Não tanto quanto os outros. Obviamente, a função
Uma das principais funções, já porque a aula de hipertensivo é para tratar a hipertensão arterial, mas tem outras funções, né? Usar diurético, a gente viu glaucoma, edema agudo, para pressão intracranial, milhões de coisas posso usar, para distúrbio eletrolítico também. Se um paciente, por exemplo, está com hiperpotassemia, o paciente tomou muito poupador de potássio, sei lá, ele tomou, na verdade, IECA, e deu um efeito adverso e o paciente acabou tendo hiperpotassemia. O que tu vai dar? Tu vai dar uma espironolactona para ele? Não, vai para poupar mais, vai ferrar o paciente. Tu vai dar o quê? Eu daria um furosemida, por exemplo. Se ele está com uma hiperpotassemia grave, se tiver uma coisa urgente, eu daria um furosemida para ele fazer o quê? Eliminar e regular esse equilíbrio. E depois, provavelmente, ele ia ficar regulado e vida que seguir, ele ia continuar dando furosemida, por exemplo. Também perde. Na verdade, hã? Pode dar um poupador também. Porque, na verdade, não é pela insuficiência cardíaca em si que ele vai perder. O que acontece na insuficiência cardíaca? Tanto é, qual é a principal causa de derrame pleural transudado? É a insuficiência cardíaca, porque o coração não consegue bombear direito. Então, aquele líquido vai extravasando e pode chegar o quê? Formando um derrame à parte pulmonar. Então, aquele líquido que era para dentro do vaso cai no espaço. E, com certeza, esse líquido vai ter potássio. Por isso que o paciente pode entrar numa hipopotassemia, pela insuficiência cardíaca. Porque o coração não consegue bombear direito e o sangue vai escapar, digamos assim, dentro do vaso para nível pulmonar. E qual é a principal causa? Vocês viram anatopato? Principal causa de derrame com exudado é a pneumonia. O que é exudado, transudado? Vocês lembram dos critérios de Light? Isso, o critério de Light é aquele critério que vê se o líquido é muito branco, digamos assim, com níveis menores de proteína, menor nível sérico de colesterol, e exudado é quando aquele líquido purulento, quando você faz a punção e tal, isso é exudado, transudado. A principal causa de transudado é insuficiência cardíaca. Vale a pena eu fazer uma drenagem pleural no paciente com um derrame por transudado? Não vale, porque tu vai secar o paciente. Porque pensa a lógica, tu não está tratando a causa, tu só está tirando o líquido. Tu vai tirar o líquido do coração, vai produzir mais derrame. Tu vai tirar, vai matar o paciente. Tem que tratar a causa, tratar aquela insuficiência cardíaca, no caso. E exudado não, exudado se auxilia em fazer drenagem pleural daí. Uma dúvida que tiver. O quê? Espironolactona é contraindicada. Em quê? Se o paciente tiver com uma hipopotassemia, por exemplo, Jennifer, tu não vai poder dar um espironolactona, porque se o cara está com hipopotassemia, tu está com muito potássio na corrente. Então, você não vai querer poupar mais potássio ainda. Então, essa é uma das contraindicações. Aqui é um desenho que vai dizer cada região do túbulo, aqui, tudo desenho ali, aonde absorve cada coisa e tal. Essa tabelinha aqui é boa, para quando for dar aquela olhadinha antes da prova, assim, porque ela diz bem legalzinho o mecanismo de ação que foi falando no quadro, qual que é a região do rim ali, da nefrona, que eu disse para vocês, e pelo menos os principais prototipos. Tipo aqui, o inibidor de amilase carbônica, ó, acetazolamida, principal. Os osmóticos, ó, principal com certeza é o manitol. Os de alça, principal furosemida. Aqui os de tiazídico, principal hidrocortiazídico. Os da receptor de membrana, é o amilorida. E o receptor do canal da aldosterona é o espironolactona. Falar um por vez, tá? Nem esquenta a cabeça. Olha o que eu disse antes, ó. Os que vão realmente direto com o sódio. Os de alça, porque ele bloqueia diretamente o NKCC, então ele bloqueia o sódio não entrar, então é direto. O tiazídico, que é o NCC, fica ligado nisso, porque ó, os de alça é NKCC e o tiazídico é NCC. Aqui é muito óbvio falando isso, mas na hora da prova, só esse K faz toda a diferença, entendeu? Para errar uma questão de verdadeiro ou falso, coisa assim. Então, eu associei assim, tipo, o NKCC, o K, eu pensei em, tipo, cai tudo fora, né? O K de cai, mas não é de K, né? Mas você cai tudo fora. É uma sete muito ruim, na verdade. E NCC é o tiazídico. A borrador de potássio, ó, ele também vai agir diretamente na ação do sódio, ele não deixa o sódio entrar. Então, eles agem o quê? Diretamente na reabsorção do sódio. Lembra os outros que eu falei? Ó, o osmótico não age diretamente no sódio e a amilase carbônica também não age diretamente no sódio, como eu falei no quadro. Hipotassemia é isso, né?
Não, se você está com hiperpotassemia, você não dá espironolactona. Tem que pegar a função. Jennifer, a função da espironolactona é poupar potássio, ou seja, aumentar o potássio na tua corrente sanguínea, digamos assim. Se você está com hiper, você não vai dar. Mas se você está com hipo, como tu escreveu ali, aí sim. Se você tiver com hipopotassemia, aí vale a pena você dar espironolactona, que você vai poupar o potássio. Aqui está as porcentagens que eu disse para vocês antes, a Uni perde mais água, mas em relação... Tipo aqui, tu pensa, pô, mas no contornado proximal, que é onde está agindo o acetazolamida, 65% de água está saindo de sódio que vai ficar na luz. Por que não ele é pouquinho? Por causa que todo o resto do túbulo eu reabsorvo de novo. Por isso que a diurese dele é pouca. Aqui foi o que eu falei, a Uni que acha, ó, teto alto, logo eu falei, ó, os de alça é considerado teto alto, na tabela, né? Isso aqui é a tabela do livro. E os tiazítico é baixo teto, mas tem um slide que ela coloca o tiazítico como teto moderado, que eu já vou mostrar para vocês. Aqui, ó, que ela colocou como eficácia mediana. Então, fica ligado, tá? Uma coisa é falar eficácia mediana, outra coisa é falar teto baixo. Se ela usar o termo teto, ela está seguindo o que é o livro. Então, realmente, teto baixo é o tiazítico. É só uma questão de nome, né? É só para ferrar a pessoa, na verdade. Porque eu acho muito mais didático esse jeito aqui, máxima eficácia, mediana e eficácia, pouca eficácia, que faz muito mais sentido. O máxima é o que mais perde diurético, obviamente, mais diurese. Mediana porque o tiazítico está nesse meio termo. E os pouquinho é o anidrata carbônica, o osmótico e os poupador. Beleza, esse é o termo mais fácil de entender. Na verdade, no termo do livro, teto alto, teto baixo, você não entra os outros tipos de remédio, porque eles não entram como diurético em si. Eles não têm um efeito bom como diurético, entendeu? Então, para a prova, grave isso. Teto alto, os de alça. Teto baixo, tiazítico. Palavra teto. Se ela usar o termo eficácia, aí tu pensa máxima, mediana e eficácia ligeira, que ligeira é quase que pouco, né? Fica ligado nessas palavras que pode mudar, às vezes, o enunciado. Uma alternativa. Essa tabelinha aqui da parte de diurético, dificilmente vai cobrar dose, coisa assim. Muito mais hipertensivos, que lá eu expliquei bem. E aqui ela explica um por um, né, no slide dela. Como eu falei, eu deixei em vermelho, que é a principal coisa. Os de alça, ó. Curta duração, porque você geralmente usa para alguma coisa rápida, você não vai ficar usando para tratar nada. É uma coisa de urgência. Os prototipos, principalmente furosemida, bumetanida, tem uma questão que eu vi dela, que ela colocou assim, quais desses prototipos é teto alto? E ela não colocou furosemida como opção, porque ela sabe, que todo mundo sabe que furosemida é o teto alto. Ela colocou o bumetanida. Então, ela pode mudar essa questão e colocar um ácido etaclínico, por exemplo. Perguntar, dentre esses prototipos, qual que é o teto alto? Letra A, manitol. Letra B, acetazolamida. Letra C, IECA, enalapril. Letra D, losartan. E letra E, ácido etaclínico. Tem vezes que ela mistura os prototipos mesmo. Ela coloca, tipo assim, tem vezes que ela mistura até as classes farmacológicas. Coloca um IECA no meio da onda diurética. Por isso que até o Otávio falou no grupo. Se você pega bem os prototipos, às vezes já ajuda a eliminar 2, 3 alternativas. Tá? Então, ele é bem forte, igual a furosemida, assim. Como eu falei no desenho, é o NKCC, tá? É 2CC, porque são 2 cloros, né? Tem ideia? Vai estimular a expressão de sódio e cloro, né? Obviamente. E aumenta a expressão de urina e potássio, porque, como eu falei, se você não faz mais o potássio entrar naquele receptor NKCC, você vai perder tudo. Como você não vai deixar a luz mais positiva, cálcio e magnésio também. Se ela perguntasse, por exemplo, uma pergunta é foda, né? Fizesse uma pergunta, quais da classe diurética que eu mais perco cálcio e magnésio, por exemplo? São os de alça, que eu mais posso perder. Qual classe de diurética que eu mais reabsorvo cálcio? São os tiazídicos. Por isso eu gosto de trazer o esquema do desenho, que aqui tu viu que no tiazídico, o cálcio é o que mais entra. E lá no de alça, o cálcio é o que mais sai. Então, tu tem que ver o que o paciente precisa. Um paciente com hipercalcemia, eu vou dar o que para ele? Um furosemida. Está com muito cálcio no sangue. Um paciente com hipocalcemia, eu vou dar um tiazídico, para poder voltar a ter esse cálcio. Entende a lógica? E eu falei a palavra mia.
Você falasse hipercalciúria, tá mijando muito cálcio daí. Então eu vou dar um tiazídico também, porque eu não quero que ele mije mais esse cálcio, eu quero que ele mantenha no corpo. Então perceba que esses termozinhos podem mudar muito uma questão. Tudo de minemia, pensa que é no sangue. Neutropenia, calcemia, glicemia. Mia é sangue, de forma geral. E urea é na urina. Também, como eu falei, provoca a dilatação venosa, ou seja, ajudando na pré-carga, né? Tirando a pré-carga. No edema agudo do pulmão, testinho vermelho, porque ela deixou o slide dela, então pode cair. Essas coisas de farmacodinâmica eu acho difícil, mas é importante saber que é o NKCC. Geralmente, como é uma coisa intra-hospitalar, que você usa mais furosemida, geralmente para coisas mais urgentes, é usado também intravenoso, mas também tem por via oral também. Muito comum lutadores que faz esporte, tem a questão da balança, toma furosemida antes da luta para poder mijar bastante, aí se faz a pesagem e carga tomando Gatorade para poder fazer aquela reposição, entendi, reprodução, reposição eletrolítica, isso mesmo. Dá para fazer isso, né? Toma Gatorade pelado. Todos eles geralmente saem de forma ativa, como eu falei, né? Quando a pessoa está com diarreia, por exemplo, o que fala? Toma Gatorade, faz um sono caseiro, realmente ajuda, né? Tem bastante eletrolito nessas coisas. Qual? Memovital? Conhece esse? Que tudo que envolve drogadito. Como eu falei, a indicação de volta, ter segundo slide da Marlau, que ela coloca o quê? Edema agudo do pulmão. Então, uma coisa interessante, ainda bem que eu tinha em vermelho, por isso que é bom olhar o slide depois, porque isso passa batido uma informação. Obviamente, se o paciente tem uma sobredose de um medicamento, qual diurético é melhor para usar? São os que mais eliminam, né? Lembra lá, o paciente está com sobredose, você vai estimular, o que tem vários mecanismos para você tentar desintoxicar um paciente, fazendo carvão ativo, estimulando o vômito, a emeses, estimulando a uma diarreia, por exemplo, dar um laxante. Nesse caso, que é diurético, você vai estimular a diurese. Então, com certeza, o melhor é o diálise, porque você mija mais e vai ajudar nessa questão. Obviamente, os efeitos adversos, posso levar o paciente a ter uma hiponatremia, óbvio. Se eu perder muito sódio, eu posso levar uma hiponatremia. Sim. O quê? Sim, é da classe dos... Pode associar também, que sendo classe B, por ser classe B, eu posso associar. Mas o tiazídico também é classe B. O hidrocortiazídico, a cortidona, polidona, também é classe B. Se não me engano, furosemida é classe C. A geneta é muito interessante. Mas a torazemida é classe B. Mas tu associa para evitar isso, né? Mas aqui tá. Tu, às vezes pode evitar, como tu pode piorar, né? Porque o remédio pode levar a isso também. Não precisa mais disso aqui. Não. Aí, pensando no diálise ali, se eu perco muito sódio, posso levar esse efeito adverso. Se eu perco muito cálcio, posso levar esse efeito adverso. Se eu perco muito líquido, muito volume, posso levar esse efeito adverso. Por isso que, quando você entende a fisiologia, o efeito adverso fica muito lógico. Obviamente, se eu perco muito volume, eu levo o paciente a uma hipotensão. Percebe isso que eu falei para vocês. Se o paciente é hipertenso, eu posso ele está com edema agudo, ele está com hipertensa, é indicado dar um furosemida de urgência para fazer o quê? Tirar da hipertensão. Mas se eu dou demais, eu entro no efeito adverso e levo a uma hipotensão. Por isso que eu digo, se você nunca vai errar pelo menos um exemplo de efeito adverso, se você se tocar que uma coisa é oposta da outra. Quando você percebe que o remédio é para tratar isso, obviamente o efeito vai ser, o efeito adverso é o oposto. Se eu dou o remédio para tratar a alcalose, eu posso levar o paciente com uma acidose.
Se eu estou um paciente para tratar hipertensão, eu posso levar para uma hipotensão. Pelo menos um efeito adverso sempre vai acertar. E qual que é outro efeito adverso que sempre acerta? Hipersensibilidade. Gravem essa para você acertar alguma coisa no GLP-1. Então, outra coisa, ó, furosemida também causa otoxicidade, como eu falei, principalmente associado com aminoglucósico, que é uma classe de antibiótico, para bactérias típicas ou atípicas? Atípicas, intracelulares, sem parede, né? Isso aí. Posso dar para grávida ou não? Aminoglucose? Não. Mas antibiótico mais para frente. O outra classe, tiazídico, é o contorneado distal, já falei isso também. O receptor é o NCC. A palavra, quando fala teto, é, no caso, baixo teto, tranquilo. Como eu falei, aumenta a reabsorção de sódio, como eu disse também. Sou mais amplamente usado tratamento prolongado, por isso que é usado, pode ajudar numa hipertensão, porque hipertensão é uma coisa crônica. Aí tu vai ver aquele paciente que fala, você pergunta assim, o senhor tem alguma coisa, você tem alguma coisa e tal, tem alguma patologia que conheça? Ele fala, não. Ele tu pergunta, mas toma algum medicamento? Sim, toma um IECA, toma uma pílula, fala. Daí tu pergunta assim, mas tá tomando certinho toda manhã e tal? Ele falou, não, tomo só quando tô mal. Aí tu pensa, meu, tá tudo errado. Por isso que eu digo, tratamento significa que estou usando todo dia, tá, geralmente. Aqui não vai falar, tu só fala para tomar certo aí. O clássico que vem, eu também com 2 meses já tinha melhorado. Acontece isso muito com tuberculose, que tem que ser 6 meses de tratamento, por exemplo. Aí toma 3 meses, acha que tá bom, volta mais intenso, aí pode. Aí a quantidade de ação, mas o principal, com certeza, é hidrocortiazida, e esse cai bastante se ela mudar o enunciado, colocando de ação longa. Ela pode colocar assim, geralmente esse ou esse são os principais em pergunta e prova. Esse é o que mais usado no dia a dia, com certeza. Mas quando você quer dar um remédio que tem uma vida muito longa, doce tiazídico, o mais indicado é esse. Tanto é que a vida média dele, se eu não me engano, é cerca de 44 horas de vida média. Então, é muito mais tempo, né, para ficar na sua corrente sanguínea. Ou seja, não precisa administrar o remédio todo dia. Entende? Uma vez a cada 2 dias, consegue ter um efeito terapêutico já. Como eu falei, o tiazídico, eu consigo ajudar a tratar uma osteoporose, por exemplo. Por quê? Eu estou reabsorvendo sódio, né? Então, eu trato a osteoporose. Cálcio, perdão. Tá me faltando já glicose no cérebro. Os efeitos adversos mantêm a mesma ideia, porque é igual aquela que eu sempre digo. Se você pega a ideia de todos os diuréticos, obviamente os efeitos caminham junto. Vai ser igual na aula de Aynes, que eu sempre explico. Se você entendeu um Aynes, você entende todo o resto dos Aynes, porque é também parecido. Fora uma hipotensão, hiponatremia, hipercalemia, tudo mais. Mesma coisa. Tem uma coisa interessante. Isso cai em prova, que não pode associar a tiazite com quinidina. Porque você pode fazer o intervalo QT se elevar e a pessoa pode ter um infarto, uma parada cardíaca, tá? Então, isso cai em prova, ó. Não associar tiazite com quinidina. Quinidina é o que mesmo? É um antiarrítmico. O quê? O que é quinidina? O que é a quinidina mesmo? Acho que é um antiarrítmico. Mas não pode associar quinidina com tiazídico, para isso cai em prova. Você lembra o que é a quinidina? Acho que é um quinidina. Só copia ali, então. Antiarrítmico. Não, antiarrítmico. Os tiazídicos com quinidina. Não se pode. Quinidina. O intervalo QT pode a pessoa ter uma parada cardíaca. Isso eu não sei dizer. Não vou ter que confirmar para não ver se... O principal prototipo eu já falei. Como eu falei, ele bloqueia o NCC e tal. Como eu disse, ajuda na hipertensão, obviamente, né? Porque os tiazídicos são os melhores para isso, né? Ajuda na questão da nefrolitíase, causada por hipercalciúria, porque se você mantém muito mais cálcio na luz tubular, você vai mijar mais isso. Isso pode se depositar formando cálculos, tá? Então, com certeza, se você absorver mais esse cálcio,
você evita nefrolitíase. Reação adversa, mesma ideia, hipotassemia. O único que pode dar hipotassemia como reação qualquer, que é o oposto, né? São os poupadores, né? Obviamente, ó, se o paciente tiver uma hipercalcemia, não vai dar um tiazídico, porque já vai reabsorver mais cálcio. Não faz sentido, ó, contraindicação. Não faz sentido você dar um tiazídico para reabsorver mais cálcio se já está com hipercalcemia. Aqui você dá outro remédio, um de alça, por exemplo, para poder perder mais cálcio. E por aí vai. Então, confio aí atrás. De aumentar o ar, de aumentar. Ó, o que eu falei, ó, cortalidona, ó, 44 horas de vida média. Tiazídico ainda. Tá? Já falei também. E os poupadores, lembra que se divide em duas classes. Aqui vai falar a função da aldosterona, de vermelho. O principal prototipo é a espironolactona. E a palavra-chave, para não errar aqui, ó, de maneira competitiva. Isso já vai cair em prova também, porque a espironolactona, ela vai lá e antagoniza o receptor. É isso, antagoniza, tá? Fica ligado nisso. Tanto é que a espironolactona, esse poupador de potássio, pode causar, acho que deixa eu colocar aqui, muito efeito... Aqui, ó, muito efeito androgênico, porque os receptores androgênicos dos andrógenos é muito parecido com o receptor para a aldosterona. Então, o remédio vai chegar, a espironolactona vai chegar. Lembra que eu digo, tem que pegar o receptor. O remédio, ele tem afinidade, a espironolactona, o remédio, tem afinidade ao receptor da aldosterona. Só que tem outros receptores que são bem parecidos com esse. Então, o remédio, ele vai se confundir, digamos assim. Ele vai chegar no receptor androgênico e vai estimular esse receptor. Então, ele vai estimular as características androgênicas. Então, mais uma dica. Se falar no anunciado que a pessoa está tomando um remédio e teve um efeito adverso, insurtismo, aumentou o crescimento de pelo no rosto, teve alteração no ciclo menstrual, teve ginecomastia, teve impotência, o que for. Se for relacionado a diurético, com certeza está falando das classes poupador de potássio, no caso que bloqueia a aldosterona. Muito provavelmente vai ser qual? A espironolactona. Então, se cair um remédio falando de efeito androgênico, falando de diurético, com certeza a resposta, com certeza é uma palavra muito forte, né? Mas muito provavelmente vai ser a espironolactona, que dá esse efeito adverso. É porque tem outros prototipos, né? Por isso que eu falei que pode ser, que o principal é a espironolactona, mas tem outros prototipos dessa família. Tipo a eplerona, ela pode colocar a letra A, espironolactona, e letra B, eplerona, e colocar a letra A e B são corretas. Letra A e B são corretas, porque as duas podem causar o efeito androgênico, por causa que elas têm o mesmo mecanismo de ação, que é bloquear o receptor da aldosterona. O que vocês estão rindo aí? Aqui? Não, isso aqui é tanto mulher quanto o efeito da mulher e homem. Ah, tem que ter uma bússola aqui. Ah, tá. É igual o surtismo, por exemplo. O homem não tem surtismo. No caso que já tem a barba no rosto, no caso, né? Igual a impotência. Mulher não tem impotência sexual. O homem, sim. Não é impotência. A mulher pode ter menos libido, que é outra coisa. Impotência é levantar ou baixar. Aí são os antagonistas do aldosterona, eu falei. Aí o outro tipo de poupador de potássio é direto de membrana. Tem que ter essa palavra, que está na membrana. Aí é o ENaC. Então ela pode misturar esse negócio aí, gente. Colocar assim, eu tenho um remédio chamado espironolactona, que é um poupador de potássio e age no receptor ENaC. Aí tá tudo certo até então. Tu pensa, é um poupador de potássio, espironolactona realmente é um poupador de potássio, só que ele não vai agir no ENaC. O espironolactona, ele age no receptor da aldosterona. Quem age no ENaC é quem? A amilorida, que é o principal prototipo. Então, essas coisinhas que tem que ficar atento, tá? Aí é o contrário, né? Se ele poupa potássio, qual é o efeito adverso principal? É aumentar demais esse potássio. Então, hiperpotassemia é uma reação adversa. E ao mesmo tempo que é uma reação adversa, se ele tem pouco, é indicado. O paciente com hipotassemia
já vai ser uma indicação. Paciente com hiperpotassemia já é uma contraindicação. Aqui vai estar explicando a mesma coisa no textinho do livro. E usando a anidrolase carbônica, é o que eu falei, para jogar o bicarbonato para voltar para o vaso, tá tudo bonitinho aqui, no olho, faz o quê? Ó, reduz a pressão intraocular. Tem uns 3 slides dela escrita a mesma frase de reduzir a pressão intraocular, então a probabilidade de cair uma questão disso também é muito grande. Tá? Aqui, ó, eu falei, a cetosamida é considerado o prototipo dos anidrolase carbônica. Então, ele é o mais famoso, ele é o mais usado, é o mais conhecido e tal. Já falei também. Ó, reação adversa. Por que acidose metabólica? Ele é indicado para quando tem o quê? Alcalose. Por causa que ele vai impedir que você reabsorva o carbonato. Mas se você dá muitos remédios, você vai deixar de reabsorver demais, levando o paciente a uma reação adversa, a uma acidose. Então, quando você entende essa ideia de remédio, você percebe que você pode ficar sempre chegando nos limites. Você dá um pouquinho aqui, dá um pouquinho ali. Por isso que existem associações, por exemplo. Tu associa, por exemplo, paracetamol com opioide. Ao invés de aumentar uma dose do opioide, então associa com um AINES. Muito comum o tal do PACO, não conhece PACO? Paracetamol e codeína. Tratamento de neuralgia, trigêmeo, famoso esse, mais tramadol. Então, assim, como eu falei, ó, mais um slide falando aqui, ó, glaucoma. Vai ser a questão 6, se eu não me engano. Sacanagem. Como eu falei, ó, como antidiurético, ó, é pouco importante, por causa que o efeito de diurese não chega nem a 5%. Então, não faz sentido você usar uma anidrolase carbônica para ajudar numa hipertensão. Você não vai conseguir diminuir volume. Então, não adianta. Ou é alcalose ou glaucoma. Geralmente, são essas duas coisas que se usam. Não é muito bom na gravidez, porque pode causar teratogenia. Ou é o toratemida lá que a Maria Cândida falou, ou geralmente os tiazídicos, que são mais usados na gravidez, por ser classe B. O resto em diante, quase tudo classe C, e os da anidrolase carbônica já são classe D em diante, né? Porque são teratogênicos já. Os tiazídicos são classe B e o torazimida. Qual? Suplemento de potássio? Ah, sim. Por causa, até quando um pouquinho vermelho isso, bem que tu leu ali, vamos falar. Quando eu estava lendo o slide, primeira aula, segunda parcial, eu falei, não precisa, eu fui pesquisar. E como ele está ajudando a poupar, e o potássio é muito importante para poder fazer o quê? Uma repolarização, para poder voltar a despolarizar e a sinapse correr perfeitamente. Se você altera essa quantidade de potássio, você tira aquele equilíbrio das sinapses. E o que é a epilepsia? Porque a convulsão, ela perde o sentido, porque é um estado epiléptico, né? Então, por isso que ajuda a tratar. Muito massa isso, né? Vai ser bem aprofundado já. Um pouquinho em vermelho, porque eu achei interessante. Mas, bem observado. Pode um caso clínico disso, né? O paciente com convulsão, qual o diurético possa ajudar? Um que poupa o potássio, porque o potássio vai ajudar a regular esses níveis de potássio na parte central e ajudar a melhorar a sinapse do paciente, né? A amiloidina é um poupador de potássio, né? O manitol, por último aqui das classes, é o osmótico, né? O manitol é o principal prototipo, já expliquei como ele funciona, mas tem uma coisa que eu estou falando dele. Ele pode ser usado também para fazer, quando a pessoa tenta fazer colonoscopia, por exemplo. Isso pode ser uma pegadinha. O manitol, quando você quer o efeito diurético dele, tem que usar intravenoso. Prova isso. Para ter o efeito diurético do manitol, é intravenoso. Se você toma via oral, é indicado para paciente que vai fazer colonoscopia. É de protocolo isso. Porque você... Por que tu acha que tomar manitol via oral estimula a diarreia? Porque o remédio não é metabolizado. Ele vai chegar a nível da luz tubular e intestinal. Pensa lá o intestino delgado. Vai estar cheio de concentração dentro da luz. Aquela água que tem em volta vai para onde? Vai para a luz. Aumentando a quantidade de água na luz, o organismo vai aumentar o quê? O peristaltismo, para jogar isso fora. Aumentando o peristaltismo, acontece a diarreia. Então, é um mecanismo bem lógico. Então, via oral, diarreia. Intravenoso é para diminuir a diurese, para diminuir a volemia.
E nunca posso dar manitol quando tenho o quê? Hemorragia ativa, tá? Não esqueça que isso está em prova. E principal uso terapêutico para a prova, falou em edema de crânio, edema cerebral, sim ou sim, vai ser um manitolzinho ali. Eu lembro que chegou uma vez uma neurocirurgia lá no EPS, né? O paciente trabalha aqui de moto, né? Eu cheguei assim, doutor, vai indicar um manitol para ele? E a doutora assim, sim, vou indicar. Eu sabia que era, só para me achar um pouquinho. Sabia, né? Obviamente, tá louco? Daí ela falou assim, mas vamos fazer o que antes? Eu falei, tomografia. Que ela, tá. Daí ela mandou fazer história clínica do paciente. Só arrumei serviço de chegar a conversar com ela. Então, mas tem que puxar o saco. Não, brincadeira, eu não sou puxar o saco. Deus me livre. Força osmótica, eu falei, ele não é reabsorvido, tem que puxar pelo conhecimento, não por puxa-saquismo. Você tem que reconhecer pelo que tu faz, não por puxa-saco. Deus me livre. Mas quando quiser pagar uma tipa, uma coca para eles, né, seria bom. A força osmótica, porque ele não é reabsorvido, então ele fica na luz e aumenta essa força osmótica. Desculpa aí. Tô zoando só. Manitol, o melhor representante do osmótico. Por isso que eu digo, as frases vermelhas é o canal. Também usado para eliminar tóxicos, mas com certeza o furosemida é muito mais indicado, né? Porque elimina com muito mais quantidade, digamos assim. É por causa que, como o manitol consegue agir também a nível cranial, às vezes a pessoa está intoxicada também a nível encefálico. Então, por isso que ele ajuda também essa ideia de eliminar tóxicos. Por isso que fala aqui, a nível central dele. E contraindicação, obviamente, hemorragia intracranial ativa, tu não vai fazer isso, hipovolemia também. E uma coisa interessante, esse edema agudo de pulmão, que tu deve pensar, ele tira o edema, como que ele não é indicado para edema agudo de pulmão? Só que eu estava lendo, fui atrás disso para poder ver que no pulmão, como a resposta dele acaba sendo muito... para poder retirar essa pressão, a princípio, é como se fosse um processo que, quando ele vai retirar, ele aumenta um pouco da quantidade de edema e depois começa a fazer a retiragem. A nível cefálico, ele não faz isso, mas no nível de pulmão ele faz. Então, o paciente já está com edema. Se você tomar manitol, antes de ele começar a retirar o edema, ele faz aumentar esse edema. E ele faz mais vasodilatação no local, então ele aumenta o edema e depois ele vai começar a diminuir. Isso é nível pulmonar. A nível cefálico ele não faz isso. Por isso que ele consegue diminuir bem a pressão intracraniana. Mas a nível pulmonar, se você dá isso para um paciente com edema agudo de pulmão, você pode piorar o quadro dele. Já o furosemida não faz isso pulmonar. O furosemida a nível pulmonar, ele já realmente retira o volume. Cara, isso é muito massa, porque imagine, o paciente chegou lá com edema agudo do pulmão, indicar um manitol, pode acabar matando o paciente. Massa, né, cara? Essas coisinhas assim, porque às vezes a lógica não ajuda, né, cara? Vai pela lógica, pensa, manitol, tira edema, no pulmão, edema também, mas a ação que faz no pulmão e a ação que faz no cérebro são diferentes, porque com certeza tem muitos receptores diferentes, várias coisas que interferem. Então, não vai pela lógica aqui, vai pelo que é o certo. O edema agudo do pulmão não se indica manitol. Você vai indicar qual daí? O furosemida. De volta ao manitol, pega aqui em vermelho, porque no slide dela ela coloca que o manitol eu também posso usar para glaucoma, mas muito provavelmente o mais usado é o acetazolamida, e o antihipertensivo que era qual que era? Era o timolol. E quais eram os outros dois que falaram na aula? Carbicol e pilorcapina. Carbicol, pilorcapina, acetazolamida, timolol e manitol. 5 prototipos aí que podem se usar para glaucoma, tá ligado? Então mudou o negócio aí. Isso aqui nunca vi cair, mas só para não passar em branco, existe uma classe de remédio que não entra na parte do diurético, que sim, literalmente, né? Essa classe que eu desenhei. Eles são os remédios que vão agir diretamente no ADH. O ADH é o hormônio que é a vasopressina, o hormônio antidiurético. Então, se você inibe esse hormônio, você faz o quê? Mija mais. A única coisa que tem que saber por essa classe é os prototipos que podem cair. E se perguntar em qual receptor que ele age, é o receptor V2. E como que às vezes ajuda da aula de farmaco, né? Fiz a última parcial minha de clínica, velho. É uma pergunta bem específica pedindo qual que é o receptor que agia esse remédio.
E aí, eu tinha dado essa aula fazer uma semana antes, e era a letra C, né? Que era V2, cabeça pela cagada. Só por causa que eu li essa frase, assim, tipo, pá. Então, por isso que prova não define conhecimento muitas vezes. Porque às vezes tu lê uma coisa que tu na cagada e acertou, entendeu? Não significa que eu sabia todo o assunto, nada. Simplesmente eu sabia o V2, entendeu? Então, associa isso, o nome do remédio e receptor V2. Talvez não seja útil para a prova de agora, mas em algum ano da faculdade, talvez seja útil. Conhecimento sempre é útil, né? Ninguém pode tirar isso de ti, só a morte. E vamos fazer umas questãozinhas, só para não passar em branco. Um paciente masculino de 15 anos de idade chega à consulta por apresentar dor aguda nos flancos, assim como disúria e polaquiúria. O que é disúria? Toda vez que tiver a palavra dis, é dor. Disfagia, disúria, tudo que tiver dis, tem de dor. Dispneia, tá com dor, dificuldade, né? Dificuldade, na verdade. É mais para dificuldade, dor, coisas assim. Polaquiúria também já com muitas frequências. Traz a realização de estudos complementares e estabelece diagnóstico de hipercalciúria idiopática. Idiopática é uma palavra bonita para dizer que não sabe a origem, né, cara? Não sabe o significado, não sabe de onde vem. Qual é o fármaco mais adequado para o caso? Está com hipercalciúria, então estou com muito cálcio no sangue. Que remédio eu posso tirar esse cálcio? Vou dar o quê? O hidrocortisona, acetosamida, furosemida, espectona ou manitol. Hipocalciúria, eu estou mijando muito cálcio. Então eu quero reabsorver esse cálcio, não quero mijar esse cálcio. Olha como a palavra muda. Se a resposta fosse aqui, se aqui estivesse escrito hipercalcemia, eu ia dar um furosemida, porque eu quero eliminar esse cálcio da minha volemia. E o melhor que elimina cálcio, quem quer? Ele viu no desenho antes que o furosemida elimina bastante cálcio. Mas aqui é calciúria, eu já estou ali na retinha final, mijando o cálcio. Se eu mijar muito cálcio, o que ele vai fazer? Ele vai se depositar e vai fazer nefrolitíase. Então, eu quero fazer o quê? Reabsorver esse cálcio. Então, eu vou usar um hidrocortiazídico que absorve cálcio. Então, essa questão aqui, ela pode fazer a mesma questão, só mudar de hipercalciúria para hipercalcemia, e já mudou toda a resposta. Por isso que eu digo, não é decorar a questão, é saber o que está lendo. Já muda totalmente. Então, hipercalciúria é hidrocortiazida, e se fosse hipercalcemia aqui, aí sim seria furosemida. Se atentem a isso. Obviamente, os outros não fariam sentido, né? Uma mulher de 45 anos de idade se encontra em tratamento por ascite secundária a uma cirrose. Cirrose, então está pegando potássio, provavelmente no líquido, está começando a ficar pá. Seu médico internista decide administrar espironolactona. Olha só, eleição para cirrose. Que efeito adverso regular deve controlar nesse paciente? O que uma espironolactona pode levar a efeito adverso? Ele pode fazer o quê? Poupar muito potássio, fazendo o quê? Levando a uma hiperpotassemia. Então, você vai fazer o quê? Controlar esse efeito, porque você quer tratar a hipopotassemia. Não quer que o paciente tenha uma hipopotassemia. Mas se você der muito remédio, você vai controlar para que ele não chegue a uma hiperpotassemia, que você pode poupar tanto potássio que leva a esse efeito adverso. Essa é a lógica da questão. Como atua o medicamento mencionado na questão anterior? Então, por isso que é foda, tem que acertar essa para poder acertar essa. Ela faz, né? Se tu sabe que aqui é a espironolactona, o que ela faz? É um agonista do receptor mineralocorticoide, que é a mesma coisa que falar aldosterona, que é lá na região glomerular da suprarrenal. Aumenta a síntese de canais de sódio nas células principais, potencializa a reabsorção de sódio ou interfere com a ação do receptor mineralocorticoide. Percebe que eu colocou a palavra interfere, para não colocar antagonista. Se ela colocasse antagonista, ia ser muito mais óbvio, entendeu? Mas olha aqui, ó, ela colocou agonista. Se ela colocasse antagonista aqui, ó, e colocasse uma letra E e colocasse A e D são corretas, já mudou a questão. É a mesma questão, só que outra questão. Falei igual o Dima agora. É uma outra questão parecida com essa, no caso. Falei a mesma questão, só que outra questão. Nossa, tu não chegou a ouvir, fui mandar um áudio ontem no meu pé. 2 da manhã, eu parecia caguinha de ilhas, velho. Eu dei muita risada, eu fiquei acho que umas 10 vezes ouvindo o áudio sozinho, velho, e dando risada. Meu Deus do céu. Ontem eu tava deitado, estudando, lendo pediatria, né? Sabe quando é 00:30, de repente tu tá lendo assim, então bate o olho, é 00:50,
Pegar piscada de 20 minutos assim. Um homem de 58 anos de idade apresenta insuficiência cardíaca congestiva. Então, comum demais. Seu médico prescreve furosemida. Bom, o exame do controle do paciente apresenta hipopotassemia, porque furosemida pode levar a isso. Por isso, quando você dá um remédio desse, você tem que controlar o paciente. Qual medicamento ajuda a resolver a hipopotassemia? Spironolactona, porque ele é um poupador de potássio. Tranquilopar, né? Qual dos seguintes corresponde ao mecanismo da questão anterior? Tu já sabe que a resposta é a spironolactona. O que ele faz agora? Bloqueia o sistema contra transporte NCC? Quem faz isso é os tiazídicos. Inibe a formação do bicarbonato? Quem faz isso é a andrasa carbônica. Bloqueia o sistema transportador NKCC? Quem faz isso são os diálcidos. Antagonista da ação da aldosterona? Sim, quem faz isso são os inibidor de receptor de aldosterona. Por isso que você pega cada opção, ó, tu vai vendo o que é cada coisa. Leia, porque é muito bom estudar para pessoas. Se você ler cada coisa e saber. Um homem de 20 anos de idade sofreu um acidente, dessa semana então, sofreu um acidente automobilístico, é levado ao serviço de urgência, se encontra inconsciente. Nos estudos de imagem, na tomografia de crânio demonstra edema cerebral, importante. Qual dos seguintes fármacos deve incluir no manejo do paciente? Manitol. Isso aqui é igual pergunta de ECA falando de tosse. Ponto dado. Qual é a resposta do 5? É letra D. D. D de Deus. A 6 é B de bom. Qual dos seguintes medicamentos pertence ao grupo do diurético de alto teto? Manitol nem entra na questão de teto, né? Porque ele não tem teto, né? Ele é uma casa sem teto. Clortiazida seria baixo teto, que é o antiazídico. A sapsolamida também não entra na ideia de teto. E bumetanida é o teto alto, né? Que é a família dos diálcidos. Fica bom. Vamos dar um intervalo aí, 8h20, 8h30.